noite a todos. Meu nome é Matheus, eu sou R3 atual de Neurocirurgia do Hospital do Ipsen. O tema que eu fiquei incumbido de apresentar hoje é sobre hernia de disco lombar, com foco mais na parte de tratamento cirúrgico, como orientado aí pelo Dr. Guilherme. Em relação à introdução sobre o tema, né, a gente sabe, né, o Cássio já falou na última aula aí, que a dor lombar é uma queixa muito comum no pronto-socorro, e a dor lombar associada à ciatalgia também é tão comum quanto a dor lombar isolada. Então, a dor lombar e a ciatalgia são duas das causas mais comuns de atendimento no pronto-socorro. E a dissectomia lombar, um dado estatístico aqui de cirurgia dos Estados Unidos, é a cirurgia mais realizada nos Estados Unidos. Então, a dissectomia lombar isolada é um procedimento cirúrgico muito realizado e com muitas controvérsias que eu vou tentar abordar aqui durante a aula. Um breve histórico da patologia, né, quase 250 anos atrás, foi a primeira descrição, esse Dominique Cotoguno, um francês, foi o primeiro a relacionar a sintomatologia dos pacientes com lombociatalgia a uma que ele chamava na época uma irritação do nervo ciático. E aqui uma foto dele, uma foto do paper dele, né, do papel que ele publicou na ocasião em 1764. Quase 100 anos depois, von Luschka, que é o mesmo do Luschka, do forame de Luschka, descreveu os processos degenerativos da coluna vertebral e o que ele chamava na época de encondroma, na época que era o que se questionava como se fosse uma lesão tumoral da coluna vertebral. Alguns anos aqui após, Lassegue, que também foi outro francês, com acento aqui invertido, ele descreveu o famoso sinal de Lassegue, que o Cássio já falou na última aula, e na ocasião ele descreveu, mas ele não catalogou como um sinal com o nome dele, foi um colega dele que veio depois que caracterizou e homenageou como sinal de Lassegue, como, né, o Cássio já explicou, o estiramento causando a ciatalgia típica do paciente. E aqui a primeira cirurgia com o objetivo de tratar o que eles chamavam ainda na época de encondroma foi feita no começo aqui do século XX, em 1901, com Krause, que foi um alemão. Tem até as imagens aqui, eu esqueci, o Robert von Luschka, aqui o Lassegue, a descrição dele, né, do sinal de Lassegue, e aqui em 1901 o alemão Krause e o Oppenheim que realizaram a primeira cirurgia com esse intuito. Então, quase aqui 120 anos depois, a gente vem falar sobre técnicas novas e vou falar um pouco mais para frente sobre as novidades no tratamento cirúrgico dessa doença. A fisiopatologia, né, básica aqui, a gente tem um enfraquecimento, né, desse ânulo fibroso, a gente tem aqui nas camadas aqui do disco intervertebral, a gente tem a placa cartilaginosa aqui terminal, que faz aqui no limite entre o corpo vertebral e o disco intervertebral, a placa cartilaginosa, que é o limite inferior e superior do disco vertebral. O limite lateral do disco é o ânulo fibroso, né? E aqui dentro a gente tem esse processo, essa substância mais gelatinosa, que é o núcleo pulposo. Com o passar da idade, a gente sabe, né, isso já é bem esclarecido, que a gente tem uma desidratação natural desse núcleo pulposo, que ele é composto principalmente por água, né? O conteúdo dele é muito líquido. A gente tem essa grande componente líquido no núcleo pulposo. E com o passar da idade, a gente sabe, já é bem documentado, que a gente tem desidratação e uma diminuição da elasticidade desse núcleo pulposo. O pico de incidência da doença aqui é de 30 a 50 anos. E aqui, as referências que eu trouxe, eles até questionam assim, por que o paciente mais idoso, como essa desidratação é progressiva, por que o paciente idoso não é mais comum do que o pico de 30 a 50 anos? Né? A senectude, né, quando diz que ele vai ficando muito desidratado pelo próprio mecanismo, né, físico de compressão do disco intervertebral, esse disco muito desidratado, ele tem um conteúdo herniário menor, e por isso que a hernia de disco tem esse pico, e após, né, claro que a gente pode ter pacientes mais idosos, mas após esse pico, torna-se menos comum essa patologia. A apresentação clínica típica aqui é a dor lombar. A dor lombar isolada, ela é menos comum, mas ela pode acontecer, e a dor lombar associada com a radiculopatia ou com a mielopatia, né, ou síndrome da cauda equina, que eu vou falar para frente. A radiculopatia, né, acho que o Cássio também falou um pouquinho na aula dele, essa dor típica irradiada com trajeto neural típico, e que só pelo exame físico a gente consegue, às vezes, predizer qual que é a localização dessa hernia, mesmo sem o sintoma, mesmo sem os exames de imagem. A radiculopatia ela é caracterizada por dor irradiada, parestesias, né, que o paciente queixa com, né, formigamento, e ou paresias, né, dependendo da raiz acometida.
Os níveis de L4, L5 e L5-S1 correspondem, dependendo das literaturas, de 90% até 98% das hérnias de disco lombares. Isso porque, exatamente por causa desse mecanismo físico de, né, é o nível que exerce o maior impacto, né, pela gravidade, pela posição de ortostatismo, são os níveis que têm o maior impacto da coluna vertebral. E são os discos que são mais suscetíveis até essas herniações. A hérnia de disco mais comum é a hérnia de característica posterolateral. Trouxe aqui algumas imagens e isso também tem uma justificativa. Aqui é uma imagem aqui do Schmidbeck, que ele divide a hérnia em paracentral e a hérnia lateral, que seriam as hérnias posterolaterais, e a hérnia extraforaminal, que é ou também chamada far lateral aqui, a hérnia far lateral, que é a hérnia extraforaminal. As hérnias posterolaterais são as mais comuns exatamente por causa do ligamento longitudinal posterior, que ele é mais espessado. Ele estaria aqui, o ligamento longitudinal posterior mais espessado na linha média da coluna vertebral. Então, é exatamente por isso que o disco ele tende a herniar mais lateralmente, mais posteriorlateralmente, né? Exatamente por conta dessa característica do ligamento longitudinal posterior. E, normalmente, né, a compressão da raiz descendente, ela pode acontecer, ou a compressão da raiz no nível do forâneo. Eu vou falar isso aqui mais para frente. Mas a compressão da raiz descendente ela é mais comum. As hérnias que são chamadas, né, as hérnias mais laterais aqui, elas correspondem a menos, na porcentagem menor dos casos, 10 até 15% dos casos. Normalmente a compressão aqui é no nível da raiz. Então, eu vou exemplificar aqui para frente, mas uma hérnia 4-5, se é uma hérnia posterolateral, ela tende a comprimir a raiz descendente, a hérnia posterolateral. E a hérnia foraminal L4, L5, ela tende a comprimir a raiz do nível, então a raiz L4. Na posterolateral, a raiz de L5. Eu vou mostrar uma tabelinha mais para frente, mais claro sobre isso. A hérnia de disco central ela é mais rara e muitas das vezes ela pode causar a síndrome da cauda equina, que é uma condição de urgência neurológica. Eu vou falar também um pouquinho mais para frente. E a fisiopatologia da dor em si é um pouco, vamos dizer assim, complexa. Por quê? A gente vê muitas vezes pacientes com hérnias de disco pequeno, que tem muitos sintomas, e pacientes com hérnias de disco muito grandes, que têm poucos sintomas. Então, eles já tentaram, né, encontrar uma explicação clara sobre isso, mas não foi assim. Foi elucidado algumas hipóteses, e algumas das hipóteses seriam exatamente essas. Cada paciente ele reage de um jeito à compressão da raiz. Tem pacientes que geram alterações inflamatórias maiores, uma neurotoxicidade mesmo da condução nervosa maior, com hérnias menores, e pacientes com hérnias grandes que têm pouca neurotoxicidade da raiz nervosa. Então, alterações locais de edema, de alterações inflamatórias na raiz nervosa, que justificam a condução da dor e a interpretação da dor. Cada paciente interpreta a dor também de um jeito. Então, assim, hérnias pequenas podem dar mais sintomas que hérnias grandes, e a gente vê muito isso no ambulatório, né? Existe uma outra classificação sobre outra classificação da hérnia de disco, que é a hérnia de disco, né, que é uma degeneração, né, do ânulo fibroso. A hérnia de disco protrusa, quando você não tem a lesão do ânulo fibroso. Uma hérnia de disco extrusa, quando você tem aqui a lesão do ânulo fibroso. E uma hérnia de disco sequestrada, quando você tem perda de fragmento aqui. Esse fragmento pode migrar, né, os fragmentos podem migrar de forma descendente ou forma ascendente. Seria a hérnia sequestrada. Aqui a apresentação clínica, né, que foi a tabela que eu disse, ela tem uma correlação do exame clínico com o nível da hérnia até próximo de 80%, pelo que o Greenberg traz aqui. Então, assim, só pela a história a gente consegue predizer qual que é o nível da hérnia de disco. Aqui a gente tem aqui ipsilateral SSLR, que é o sinal positivo de Lasseg. Ele tem uma sensibilidade alta, mas uma especificidade muito baixa. E a gente vê isso também no ambulatório. Pacientes que têm Lasseg, mas aí, né, se você for investigar mais a fundo, é uma dor do quadril, uma dor inespecífica, ou um Lasseg que às vezes o paciente queixa de uma dor nas costas, que não é o Lasseg típico, né? Então, o Lasseg ipsilateral ele tem uma sensibilidade boa, mas uma especificidade baixa. O Lasseg contralateral ele é mais específico que o Lasseg ipsilateral. Então, aqui uma curiosidade, uma reprodução de dor contralateral ela é mais específica para a hérnia de disco lombar. Aqui, isso aqui é diminuição do reflexo aquileu. Normalmente aqui nas hérnias de disco L5, S1, ela é pouco sensível e pouco específica, né? Perda sensitiva pode acontecer, mas também é pouco sensível e pouco específica. Diminuição do reflexo patelar, ela é mais sugestiva de hérnias de disco mais altas, que são menos comuns e também é pouco sensível e pouco específico.
E aqui é fraqueza, né, que é o que a gente consegue correlacionar do exame com o nível da hernia. Fraquezas aqui mais altas, né, na extensão do joelho, né, que é a musculatura do quadríceps, normalmente pode-se pensar em hernia de disco na altura L3 e L4, com alta especificidade. Fraqueza da dorsiflexão do pé, né, que é a musculatura tibial anterior, normalmente, né, claro, não é sempre, mas vão predizer hernias de disco L4 e L5. Aqui é a musculatura do gastrocnêmio, né, flexão plantar do pé, né, parecida a flexão plantar, vão predizer hernias de disco, normalmente L5 e L1, com alta especificidade até. E aqui o extensor do polegar, o extensor do primeiro dedo, normalmente são hernias de disco L5 e L1. Aqui em 60% dos casos, L4 e L5 em 30% dos casos. Então, aqui não é tão específico. Então, a gente consegue predizer o nível da hernia, mas não é 100%. É claro, a gente precisa do exame de imagem para a gente poder comprovar e programar o tratamento do paciente. E aqui uma imagem que eu achei muito interessante para a gente poder entender isso, né, da hernia de disco posterolateral, comprimir a raiz descendente, uma hernia de disco foraminal, comprimir a raiz do nível, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, aqui o corpo de L4, aqui o disco L4 L5, né, ilustrado, e uma hérnia mais central, né, mais posterolateral aqui, ela vai comprimir a raiz da cauda equina que está descendente. Então, uma hérnia de disco L4 L5 aqui pode comprimir a raiz de L5 e causar sintomas de L5. Hérnias de disco foraminal vão comprimir a raiz do forame aqui, né, a raiz do nível do disco. Então, aqui vão comprimir as raízes de L4. Aqui é a mesma ilustração, né, para a gente poder entender a anatomia, para a gente poder entender também até programação cirúrgica, hernia de disco posterolateral e foraminal. Apesar do acesso ser muito semelhante, durante a abordagem cirúrgica você vai ter que pensar para qual caminho você vai procurar essa hernia de disco. Então, hérnias mais centrais vão comprimir a raiz descendente e hérnias mais laterais vão comprimir a raiz foraminal e a raiz do nível. Achei esse esqueminha aqui interessante para a gente poder lembrar disso. Apresentação, além, né, continuando aqui a apresentação clínica, a gente pode ter apresentações clínicas de síndrome da cauda equina. Que é a síndrome da cauda equina? Né? A teoria de anestesia em cela, que é nessa topografia aqui, perianal, disfunção esfincteriana com paresia de membros inferiores. Isso é a síndrome da cauda equina. A herniação, né, normalmente é um paciente que já tem um canal lombar prévio, paciente às vezes mais idoso, ele já tem um canal lombar estreito, e aí tem uma herniação discal aguda com uma compressão aguda, né? Normalmente a síndrome da cauda equina ela tem essa evolução mais aguda. E o paciente ele costuma ter uma dor lombar desproporcional aos déficits. Então é um paciente que tem muito déficit, tem alteração esfincteriana, tem fraqueza, mas ele tem pouca queixa de dor, pouca queixa álgica. Então tem essa particularidade também nessa síndrome. E é uma emergência neurocirúrgica, o paciente tem que ser operado quanto antes. Aqui um exemplo, né, de uma hérnia aqui L4 e L5, que na descrição isso aqui é uma imagem do Schmideck, na descrição do livro ele fala que o paciente se apresentou com uma síndrome da cauda equina, uma hérnia aqui, né, um componente mais à esquerda, né, mais à direita, desculpa, posterolateral, mas se apresentando com síndrome da cauda equina. O paciente nem tem tanto processo degenerativo não, mas ele parece ser um paciente de mais idade, o disco L5 e S1 dele que já é bem degenerado. Então, assim, um paciente que normalmente já tem um canal estreito que se apresenta com uma herniação aguda, uma herniação lombar aguda. Agora aqui, em relação à abordagem cirúrgica. A primeira regra de ouro aqui, que até o Schmideck traz, é que esse paciente ele tem, né, para a gente poder definir a abordagem cirúrgica, a gente tem que ter uma correlação clínica com a imagem. A gente sempre tem que buscar trazer uma imagem desse paciente e que a imagem vai ser a ressonância de coluna lombar. Pacientes que às vezes têm queixas do lado direito, vamos supor, e tem uma hérnia de disco à esquerda, a gente tem que pensar que às vezes não é aquilo que está causando a sintomatologia do paciente. Então a regra número 1 aqui é você pensar, fazer a correlação clínica e imaginológica. O paciente que tem uma fraqueza da dorsiflexão do pé e tem uma hernia de disco 4, 5. Então, assim, você tem que ter essa correlação muito bem estabelecida para você pensar em fazer a abordagem cirúrgica nesse paciente. E aqui a gente tem o que o livro traz como 4 indicações, né? Algumas mais claras e algumas mais controversas. A primeira, né, seria um paciente com radiculalgia isolada, um paciente que não tem déficit motor nenhum. A radiculalgia isolada, por si só,
a gente vai tender a indicar tratamento cirúrgico apenas se falha do tratamento conservador. Isso aqui é o que a gente vê no dia a dia, no nosso ambulatório, a gente vê muito. O paciente que tem uma queixa de lobociatalgia, tem uma hernia de disco lombar evidenciada no exame de imagem, mas que ainda não tentou tratamento conservador. É o paciente que é encaminhado no nosso ambulatório e a gente conversa muito com esse paciente e a gente fala que 85 até 90% dos casos podem resolver de forma conservadora. Tratamento conservador medicamentoso, né, com modulação de dor, tratamento fisioterápico, reabilitação. E a gente tende a tentar esse tratamento conservador por 4 a 6 semanas. Então, falha do tratamento conservador, um paciente tem lombociatalgia incapacitante, apesar do tratamento medicamentoso instituído, é uma indicação cirúrgica já clara, né, para poder trazer esse paciente para a atividade. Né? Às vezes é um paciente que trabalha, um paciente ativo, que está limitado por conta de dor. Então, dor por si só já é uma indicação cirúrgica. O segundo ponto aqui seria o déficit motor, que é o ponto mais controverso. É o déficit motor discreto e às vezes com uma evolução desconhecida. Também às vezes acontece no ambulatório o paciente que não procura o especialista e vem, doutor, eu tô com uma paresia aqui no pé, tô com uma fraqueza no pé aqui, já tem uns 2, 3 meses. Isso acontece, vem encaminhado, demora, vem do interior. E aqui é um pouco controverso em relação à abordagem cirúrgica. Até que ponto que a abordagem cirúrgica tardia, com evolução, né, mais tardia desses pacientes, pode trazer benefício. Às vezes o paciente que já não tem dor, mas só tem déficit motor, e ali esse déficit motor é discreto. É controverso, existem alguns estudos, né, que trazem algum benefício só com a fisioterapia isolada. Esse paciente tem a capacidade, né, e a possibilidade de melhorar só com o tratamento conservador. E aqui ele questiona se o tratamento conservador for tentado, né, for instituído, às vezes na fisioterapia, e o paciente mantém com esse déficit motor não progressivo, né, e aí a gente pode pensar em tratamento cirúrgico. Então, esse paciente também é menos comum que o primeiro, mas também é tão comum quanto nos nossos ambulatórios, a gente vê bastante. A terceira indicação aqui, que é uma indicação que não é tão controversa, uma indicação clara, é um déficit motor severo, né, ou progressivo, ou síndrome da cauda equina. Paciente que de um dia para o outro, uma herniação aguda, tem um déficit motor, um pé caído, e aí essa cirurgia tem que ser realizada idealmente nas primeiras 24, 48 horas, né, com a justificativa de possibilitar a recuperação neurológica desses casos. Então, é uma cirurgia de urgência, déficit motor severo, progressivo ou a síndrome da cauda equina, que são aqueles sintomas que eu já disse. Aqui, o Schmidec traz também que questões sociais podem ser pensadas, isso aqui também é um pouco mais controverso, mas questões sociais podem ser pensadas na indicação de abordagem cirúrgica desses pacientes. Às vezes um paciente que ele cita exemplos, né, um paciente com alta possibilidade de necessitar um tratamento cirúrgico, às vezes uma hernia de disco grande, com compressão radicular já evidenciada nos exames de imagem, uma lombociatalgia muito típica, com uma dor incapacitante, e que o paciente, às vezes, aqui ele cita esse exemplo, o paciente é o provedor da família dele, ele não consegue ficar parado, ele não pode tentar o tratamento conservador. É uma indicação um pouco mais controversa, mas eu acho que é um pouco menos comum, mas eu acho que a gente também está bem embasado se a gente, né, optar por tratamento cirúrgico, é claro, conversando com o paciente sobre isso. Então, essas questões sociais aí é um pouco mais controverso, não tem tanta coisa sobre isso sendo falada, mas é uma coisa que a gente tem que pesar na balança também. Agora, em relação à técnica cirúrgica propriamente dita, eu vou falar um pouco aqui mais, que é o nosso dia a dia, sobre a microcirurgia, né, que é o que a gente faz mais, e vou dar algumas pinceladas aqui sobre as técnicas minimamente invasivas. Agora, em relação à técnica microcirúrgica, tem alguns princípios aqui básicos, acho que a maioria de nós aqui já está familiarizado, mas só para a gente poder, né, reforçar. A gente tem sempre que prezar por minimizar lesão tecidual e remoção óssea nesses casos. Já, né, existem algumas literaturas que dizem que laminectomias amplas para melhor visualização podem causar instabilidades futuras, principalmente em pacientes mais jovens, né? A gente pode ter fratura da base interarticulares, pode ter recidiva de dor, né, e instabilidade no futuro. Então a gente tem sempre que prezar com isso, né? A gente entrar com a cirurgia já pensando nisso e minimizar a remoção óssea, tentar fazer o mínimo de laminectomia possível. O objetivo da cirurgia é a descompressão radicular. E aqui ele traz esse ponto que eu achei até interessante, que nem sempre a dissectomia agressiva vai ser
o que é o melhor para o paciente. Às vezes você está lá no meio da cirurgia, aquela hernia agarrada, mas você vê que o forame, você faz a foraminotomia, né, a laminectomia que você fez e a foraminotomia, você vê que a raiz está bem livre, né, a gente consegue ver isso na cirurgia, você pode pensar já pensar em fechar essa cirurgia e acabar essa cirurgia por aí. Só a descompressão radicular já é evidente que vai ter a resposta do paciente da melhora da dor e da melhora dos sintomas. Nem sempre ficar procurando aquela hérnia, aquele disco que vai sair bonitinho é a melhor opção. Então a gente tem que evitar dissectomias agressivas, certo? O objetivo da cirurgia é a descompressão radicular em primeiro ponto. O posicionamento do paciente aqui, né, a posição, eu trouxe esse livro aqui do Schimbeck, né, ele faz essa flexão, flexão tóraco-lombar com o objetivo de abrir as lâminas. Acho que o Dr. Guilherme também gosta disso, né, talvez nem tanto, mas com o objetivo de abrir o espaço interlaminar, né, o espaço entre as lâminas dos corpos vertebrais. E aí, sim, evitar, né, o máximo de laminectomia possível. Às vezes você vai ter que tirar só um pedaço do osso, e essa flexão, eu achei interessante, tóraco-lombar, ela aumenta esse espaço. Né, a posição prone é a mais comum, né, 99% dos casos a posição prone é utilizada. Tem algumas posições, alguns posicionamentos que podem ser empregados em ocasiões específicas. Aqui o posicionamento geno-peitoral, às vezes em pacientes muito obesos que ventilam mal em posição prona, né, a ventilação mecânica dele não é tão boa em posição prona. E a posição decúbito lateral, e aqui com o lado da hérnia para cima, também pode ser pensada nesses pacientes obesos que ventilam mal. Às vezes paciente gestante, né, também pode ser pensado nesse posicionamento. Então a gente tem que maximizar ao máximo aqui a flexão lombosacra com o objetivo de abrir o espaço interlaminar. A dissecção é realizada, né, existe aqui também algumas controvérsias. A dissecção pode ser subperosteal, ela pode ser romba, né, ou pode ser com monopolar, né. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. A dissecção subperosteal ela tem o menor sangramento muscular. Desculpa. A exposição ela é realizada até a visualização da articulação facetária, mas sem violar a cápsula facetária. Tomar cuidado com o monopolar lá para você não violar a cápsula facetária, esse paciente pode ter dor facetária no futuro. O afastador aqui é utilizado, aqui trouxe uma imagem de um outro afastador que a gente não está tão habituado a ver nesse contexto, que é um afastador especular, o mais utilizado é o afastador de Taylor. A gente expõe a lâmina, confirma o nível, e aqui sim a gente avalia a necessidade de remoção, né, de laminectomia, a depender do espaço interlaminar desse paciente. Tem paciente que você nem precisa fazer laminectomia. Então isso é muito importante a gente ter em mente. A gente tem que começar aqui pela remoção da borda inferior da lâmina superior, né, iniciando próximo ao processo espinhoso, né, mais medial, indo de medial para lateral, com o objetivo de abrir esse espaço, que é normalmente onde a gente consegue encontrar ela. A gente vai ampliar a laminotomia, dependendo da localização, da migração da hérnia. Preservar o ligamento amarelo durante a laminotomia é importante, como proteção do saco dural, evitando, né, o risco de fístula licórica. E aqui trouxe algumas imagens do Schimbeck também. Aqui ele usa a cureta, né, para abrir esse espaço aqui do lamino fibroso. E aqui a pinça Love removendo o disco herniado, e aqui a dissectomia sendo realizada por esse plano aqui, jogando o saco dural para medial. A flavectomia ela é realizada normalmente de forma cortante, né, com bisturi, preservando sempre o saco dural, né, e é realizada a dissectomia. Aqui um parênteses em relação à hérnia discal extraforaminal, que é uma hérnia que não é tão comum, que é mais difícil, que normalmente pode ter alguma controvérsia aqui em relação aos acessos, né. A hérnia extraforaminal, trouxe aqui uma imagem, né, ela, por esse acesso aqui que a gente está acostumado a fazer, normalmente a gente vai ter que ampliar muito a nossa laminectomia para a gente poder visualizar mais lateral. Existe aqui, né, uma possibilidade dos acessos que a gente tem esse acesso que a gente está mais habituado, né, e tem um acesso mais lateral para a gente poder visualizar essas hérnias mais foraminais. E aqui trouxe uma imagem desse acesso, que é o acesso de Wiltse, né, que é um acesso mais lateral, que você vai pelo plano muscular, né, aqui, né, com afastamento. É um acesso que, por mobilização do músculo, é uma cirurgia que sangra mais, é um acesso mais chatinho, mas você consegue aqui nesse acesso visualizar a articulação facetária e as hérnias que vão estar aqui extraforaminais.
Você minimiza a laminectomia, porque por esse acesso aqui você teria que fazer uma laminectomia mais ampla, às vezes até com remoção da faceta, e por esse acesso aqui você consegue retirar às vezes parte da faceta, uma pequena parte da faceta, visualizando essa hérnia foraminal aqui mais facilmente. Então aqui as vantagens que eu disse, né? Você consegue visualizar o complexo facetário melhor, você preserva, né, a maioria da articulação facetária, você tem menos lesão tecidual, muscular, só que é um acesso menos familiar para nós, né? Desculpa. É um acesso mais sangrento e a visualização, o canal de trabalho é mais estreito. Em relação à hérnia de disco, o tratamento cirúrgico como um todo, né, as complicações que a gente tem aqui. As complicações não são tão comuns, mas elas podem existir. A lesão dural, normalmente ela não é tão comum, mas ela normalmente é de fácil resolução, com sutura, com enxerto dural, com colo de fibrina. Esse paciente ele pode, mesmo com tudo isso, fazer uma área de pseudomeningocele, que é uma coleção licórica ali, que inclusive pode ser causa de recidiva de sintoma, né? Às vezes o paciente faz uma coleção licórica com compressão radicular, mas normalmente a lesão dural é de fácil resolução. Uma outra complicação que é muito menos comum, mas a gente tem que lembrar, que é a lesão retroperitoneal. Se você faz dissectomias muito agressivas com a pinça log, lembrar que depois do disco tem ligamento longitudinal anterior, depois do ligamento longitudinal anterior você vai violar o espaço retroperitoneal. E dependendo do nível, isso pode não ser muito bom, porque tem alguns vasos importantes ali que passam, né? Ilíaca, aorta, né? A ilíaca não, mas os vasos, a aorta e veia cava, né? Principalmente a aorta. Complicações aqui, a recorrência, a reoperação, ela pode acontecer, principalmente em cirurgias, né, realizadas de forma impecável, 5 até 20%, dependendo da literatura. Pacientes com... A gente sempre fala isso na primeira consulta pós-operatória. O paciente que teve uma hérnia, ele tem risco de ter outras hérnias e de recidivar o nível que ele operou. Então, é uma complicação não tão rara. A infecção superficial, ela acontece de 0,9% até 5% dos casos. E a infecção profunda aqui é menor do que 1%, é menos comum. Agora, em relação às técnicas minimamente invasivas, a grande vantagem, né, que é advogado aqui, é que as incisões elas são menores, a lesão tecidual é menor, o paciente ele retorna ao trabalho mais rapidamente, tem menos dor pós-operatória, mas no que concerne às complicações ou recorrência, já se mostrou nos estudos mais recentes que não tem tanta diferença assim entre a microdissectomia, a microdissectomia por acesso tubular ou cirurgias endoscópicas. Isso é muito importante. A técnica indicada tem que ser que você está mais familiarizado e que você vai poder prover o melhor para o paciente. Aqui em relação ao acesso tubular, a gente teve alguns casos aí no hospital com o Dr. Geraldo. A gente vai, a incisão menor, normalmente é uma incisão mais paramediana, uma incisão mais paravertebral, e a gente vai com dilatadores, dilatando o espaço da incisão pequena, mirando exatamente aqui no espaço que a gente espera encontrar a hérnia, no espaço discal, né? Aqui, um exemplo aqui de uma hérnia L4, L5, que ele está mirando esses dilatadores aqui para poder dilatar esse espaço. Então, ele vai com uma incisão pequena, dilatando esse espaço pelo acesso intramuscular, né, por músculo, até você ter a confirmação aqui. Você coloca um espéculo aqui, vou mostrar a imagem para ter... a imagem não apareceu aqui, para você ter um acesso a essa região, e aí de forma microcirúrgica você pode realizar essa cirurgia com incisões menores. Em relação à dissectomia endoscópica, eu trouxe aqui uma imagem porque é uma coisa que está um pouco fora da nossa realidade, e só para poder ilustrar eu fui ler sobre isso, achei muito interessante. Aqui o procedimento é esse PELD aqui, no Greenberg até fala sobre ele, a dissectomia percutânea. É uma incisão um pouco mais lateral, eu vou pulando aqui um pouco, e ele identifica aqui o espaço foraminal, na hernia de disco, no nível, né, confirma com raio-x, e aí ele vai com agulha, né, ele faz uma incisão pequenininha aqui sobre anestesia, aqui, anestesia ele faz aqui com epidural, com anestesia peridural e anestesia local, vai com essa agulha, confirma o nível, joga o contraste, confirma o nível
do disco aqui, joga um contraste no disco. Aí ele vai e, pela mesma incisão, né, com a agulha já inserida, ele entra, coloca um introdutor, né, como se fosse um tubo aqui, para poder, que é o canal de trabalho endoscópico dele. Aqui, né, os instrumentos que ele usa, e aqui ele vai com o canal de trabalho endoscópico, e aí ele vai ver esse disco, né, contrastado aqui com o contraste, né, que até o Dr. Guilherme falou, um contraste azul. E aqui ele vai removendo com uma pinça Love pequena, né, para esse acesso de trabalho, vai removendo esse disco herniado aqui. E aqui vai brilhando, aqui ele fala aqui que brilha. E aí ele vai piecemeal, né, vai tirando pedacinho por pedacinho aqui desse disco herniado, e aí depois sai esse pedaço aqui, essa maçaroca aqui, desse disco aqui, colorido aqui pelo contraste. E aqui a sutura, ele mostra aqui, cadê? Mostra aqui a incisão pequenininha aqui, um tratamento endoscópico dessa hernia de disco aqui, ele até tirou uma onda aí de 33 minutos. Isso lá na China, né? Aí eu trouxe aqui em contrapartida um artigo não tão antigo, de 2021, que também são desses chineses aí que fazem, comparando, né, e trazendo evidências sobre essa dissectomia endoscópica. Eu achei bastante interessante. Isso aqui é uma meta-análise, então ele usa até muitos pacientes, 2.500 pacientes, comparando o tratamento, né, padrão, que é o tratamento de microdissectomia, com o tratamento endoscópico. O que é relevante aqui é que ele fala aqui, né, que tem menos perda sanguínea, menos tempo no hospital, pacientes né, eles fazem um questionário psiquiátrico lá, os pacientes relatam mais qualidade de vida, né, nesses questionários, mas é que ele fala, não teve diferença estatística nos grupos em relação à taxa de sucesso, taxa de complicações, questionário aqui de instabilidade, questionário de dor, a escala analógica de dor, e então assim, não teve evidências de ser melhor do que a técnica padrão, né, que é a técnica microcirúrgica. Então aqui ele conclui, né, apesar de complicações sendo similares, efeitos similares, foi mostrado ainda que a técnica endoscópica tem mais taxa de recorrência, a higher recurrence rate. Então assim, às vezes você opera o paciente e só essa cirurgia endoscópica não melhora. Então os próprios caras lá acham interessante isso, que operam, não sei se eles são colegas desse vídeo, mas os que operam, eles não viram tanto benefício e ainda mostraram uma maior taxa de recorrência dos sintomas. Então, assim, só para trazer esse questionamento, uma meta-análise de 2021 com 2.500 pacientes. Acho que era isso que eu tinha para dizer aqui. Assim, eu fui o mais breve possível aí, principalmente na parte de minimamente, que é um pouco fora aqui da nossa realidade, mas eu trouxe aqui, né, referências sobre o Schmideck, o Greenberg e aquele artigo que eu mostrei. Acho que era isso. Não sei se eu consegui abranger tudo aí que era necessário.